Senhor, ela chegou. A voz da jovem recepcionista saiu um pouco trêmula enquanto ela olhava na direção do almirante alguns metros adiante. Ele virou na mesma hora. Por um instante, toda a movimentação da área de entrada da cerimônia na Casa Branca pareceu perder o som. Meu pai ainda estava ao meu lado, segurando com orgulho o convite VIP. Poucos segundos antes, ele tinha dado aquele sorriso de quem se acha certo, como se dissesse: você não foi convidada. Agora, ele parecia confuso. O almirante caminhou direto na minha direção. Não na direção do meu pai. Na minha direção. Vários oficiais militares próximos mudaram a postura imediatamente, como se reconhecessem algo importante. O almirante estendeu a mão e disse com cordialidade: Comandante Emily Carter, estávamos esperando por você. Meu pai piscou repetidas vezes. Eu quase conseguia ouvir a confusão girando na cabeça dele. Esperando por mim? A filha que ele passou a vida inteira ignorando. A filha que ele sempre tratou como segunda opção. A filha da qual ele nunca esperou muito. Apertei a mão do almirante e respondi: obrigada, senhor. Ele sorriu de leve. É uma honra tê-la aqui. E naquele instante, algo que eu tentei enterrar por décadas voltou com força total, porque momentos assim não começam na Casa Branca. Eles começam muito antes, em lugares que ninguém presta atenção. No meu caso, tudo começou em uma pequena cidade da Virgínia, com um semáforo só, um único mercado e um pai que, pelo menos aos meus olhos, nunca quis uma filha. Meu nome é Emily Carter, tenho 38 anos, e durante grande parte da minha vida eu fui praticamente invisível dentro da minha própria família. Meu pai não era um homem cruel no sentido que as pessoas costumam imaginar. Ele nunca me bateu, nunca nos abandonou. Trabalhava duro, pagava as contas, estava presente todos os dias. De fora, parecia um bom pai. O problema era o que acontecia dentro de casa, principalmente depois que meu irmão mais novo, Michael, nasceu. Meu pai passou a idolatrá-lo. Tudo mudou com a chegada daquele menino. O jeito como ele olhava para ele, como falava dele, como o rosto dele se iluminava sempre que Michael entrava em qualquer ambiente. Mesmo quando eu era pequena, eu percebia a diferença. Crianças sempre percebem. Adultos acham que conseguem esconder, mas não conseguem. Lembro de levar para casa uma prova perfeita de ortografia na terceira série. Eu estava tão animada que corri direto para a cozinha mostrando o papel ao pai: olha. Ele mal olhou, por 2 segundos no máximo. Bom trabalho. E imediatamente virou o rosto de volta para o Michael. Como foi o treino de beisebol, campeão? Só isso. Nenhuma comemoração, nenhum orgulho, nenhuma conversa. Apenas um bom trabalho. Eu fiquei ali parada com a folha na mão, esperando mais alguma coisa, mas nada veio. Anos depois eu entenderia que aquilo não era exceção, era o padrão. A parede da nossa sala contava a história melhor do que qualquer palavra. Os troféus de beisebol do Michael dominavam as prateleiras, as fotos dele ocupavam os porta-retratos, os certificados dele estavam pendurados em destaque, sempre no lugar onde qualquer visitante podia ver. Não havia uma única foto das minhas conquistas. Nenhuma. Quando parentes apareciam em casa, meu pai fazia questão de exibir o currículo do Michael com orgulho, como se estivesse apresentando um futuro astro do esporte. Esse aqui vai ser atleta profissional, ele dizia. E eu podia estar a 1 metro de distância, mas ninguém perguntava nada sobre mim. No começo, eu achei que o problema era eu. Talvez eu não estivesse me esforçando o suficiente. Talvez notas melhores, mais dedicação, algum feito maior, talvez assim ele finalmente me notasse. Crianças pensam assim. Quase sempre acabam colocando a culpa em si mesmas. A única pessoa que parecia enxergar o que estava acontecendo era minha mãe, Sarah Carter. Minha mãe tinha uma voz tranquila, quase leve, daquelas que não chamam atenção, mas acalmam qualquer ambiente. Ela não era barulhenta, nem dramática, mas tinha uma forma estranha de entender exatamente o que alguém precisava, principalmente eu. Uma noite, depois de mais um jogo de beisebol em que meu pai passou o caminho inteiro elogiando Michael, eu fiquei no meu quarto em silêncio. Eu tinha 12 anos, já entendia o que era decepção, mas ainda acreditava que as coisas podiam mudar. Minha mãe bateu de leve na porta e perguntou se podia entrar. Eu apenas assenti.
Ela sentou ao meu lado na cama e ficamos alguns segundos sem falar nada. Então ela ajeitou uma mecha do meu cabelo atrás da minha orelha e disse, com calma, você está sofrendo. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Eu olhei para o chão e respondi, eu tô bem. Ela deu um sorriso pequeno. Não, você não está. As lágrimas vieram rápido, e eu odiei isso. Eu odiava chorar. Mas com ela era impossível esconder. Ele não se importa com nada do que eu faço, eu sussurrei. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, escolhendo as palavras com cuidado. Então disse algo que eu nunca esqueci, seu pai te ama. Eu levantei o olhar, sem ter certeza se acreditava nisso. Ela continuou, mas às vezes as pessoas carregam ideias antigas que não sabem como deixar para trás. Que ideias? Perguntei. Ela suspirou. A ideia de que filhos e filhas são coisas diferentes. Eu ri sem humor, mas são. Não, ela respondeu com calma. Não no que realmente importa. Então segurou minha mão e disse, Emily, me escuta. Um dia você vai mostrar quem você é de verdade. Eu revirei os olhos. Soava como frase de mãe, daquelas bonitas demais para serem reais. Mas ela apertou minha mão com firmeza, e naquele instante eu percebi que ela não estava só tentando me consolar. Ela acreditava de verdade no que dizia. Não era esperança. Era convicção. Os anos passaram, e a distância entre mim e o Michael só aumentou. Meu pai investia tudo nele, times, viagens, equipamentos, treinadores particulares, qualquer coisa que ele quisesse. Dinheiro sempre aparecia. Já comigo, a resposta era outra, não dá para pagar. Aos 14, comecei a cuidar de crianças para ganhar algum dinheiro. Aos 15, trabalhava nos fins de semana. Aos 16, já comprava quase todo o meu material escolar sozinha. Eu nunca reclamava em voz alta, mas às vezes me perguntava como era ser escolhida, ser prioridade de alguém, entrar em um lugar sabendo que você realmente importa. E então veio o golpe mais difícil. A pessoa que mais acreditava em mim começou a adoecer. No começo, minha mãe escondia. Depois não conseguiu mais. As consultas viraram hospital. O hospital virou tratamento. E o tratamento virou um longo período de medo constante. Eu vi a pessoa mais forte que eu conhecia ficando cada vez mais fraca. E, por mais que eu rezasse, não conseguia impedir o que estava acontecendo. Uma noite, sentada ao lado da cama dela no hospital, minha mãe segurou minha mão. O aperto já estava mais fraco do que antes, mas o olhar continuava firme, sereno, como se ela ainda tivesse total controle de tudo. Promete uma coisa para mim. O quê? Nunca deixa ninguém dizer quanto você vale. Eu tentei segurar o choro e só conseguia sentir. Eu prometo. Ela sorriu. Era o mesmo sorriso que, durante anos, tinha me sustentado nos dias difíceis, nas decepções silenciosas, nos jantares em que eu quase não falava. E então ela sussurrou algo que ficou marcado em mim para sempre: um dia, eles vão enxergar quem você realmente é. Naquele momento, eu achei que ela estava falando do meu pai. Da nossa família. Mas eu ainda não entendia que aquilo ia muito além disso. E nenhuma de nós sabia o pouco tempo que restava. Essa última conversa com minha mãe ficou se repetindo na minha cabeça por anos. Às vezes enquanto eu dirigia, às vezes quando não conseguia dormir, às vezes nos momentos em que a vida parecia grande demais para eu dar conta, principalmente depois que ela se foi. Minha mãe morreu 3 meses antes da minha formatura do ensino médio. Eu tinha 17 anos. Uma idade em que você já entende o que é a morte, mas ainda não sabe como continuar vivendo sem quem te segurava por dentro. Na manhã do funeral, a casa estava estranhamente silenciosa. Havia gente em todos os cômodos, vizinhos, parentes, amigos da igreja. Todos falavam baixo, todos ofereciam condolências, mas eu só conseguia pensar em uma coisa: a única pessoa que realmente me enxergava não estava mais ali. Pela primeira vez na vida, eu me senti completamente sozinha. Depois do funeral, a vida seguiu para todo mundo. Ou pelo menos parecia. Meu pai se afundou no trabalho. O Michael se afundou no esporte. E eu me afundei nos estudos. A casa ficou mais fria sem a minha mãe, não no sentido do clima,
mas no sentido de tudo. Ela era quem ligava as pessoas, quem amenizava as discussões, quem lembrava datas importantes, quem fazia aquela casa parecer um lar de verdade. Sem ela, tudo ficou mais exposto, principalmente a diferença de tratamento entre o Michael e eu. Um mês depois da morte dela, encontrei uma carta que ela havia escondido dentro de um baú antigo de cedro. Era endereçada a mim. O envelope estava gasto, como se ela tivesse segurado aquilo várias vezes antes de decidir onde deixar. Minhas mãos tremeram quando abri. Dentro havia um bilhete escrito à mão. O papel ainda tinha um leve cheiro do perfume dela. Até hoje, às vezes, eu juro que sinto de novo. A carta não era longa, alguns parágrafos só, mas uma frase mudou completamente o rumo da minha vida: nunca deixe a opinião de outra pessoa virar o seu destino. Eu li aquelas palavras várias e várias vezes. No começo eu lia aquela carta chorando. Depois passei a lê-la com mais raiva. Em algum momento, virou força. E, com o tempo, esperança. Eu dobrei o papel com cuidado e passei a carregá-lo comigo por anos, às vezes no bolso, às vezes só dentro de mim, como um lembrete silencioso do que minha mãe tinha me deixado. A formatura chegou naquela primavera. Para a maioria das famílias, era um dia de celebração. Para a minha, parecia tudo meio quebrado por dentro. Eu me lembro de atravessar o palco para receber o diploma. O auditório estava lotado, pais aplaudindo, famílias tirando fotos, todo mundo sorrindo. Instintivamente, procurei minha mãe na plateia. Por um segundo, eu esqueci. E então a realidade voltou. A cadeira vazia ao lado do meu pai parecia ocupar mais espaço do que todo o resto do auditório junto. Peguei meu diploma, sorri para a foto e engoli o choro. Depois, os parentes vieram parabenizar o Michael pela última conquista no beisebol. Pouca gente perguntou sobre o meu futuro. Mas eu já estava acostumada. Nessa altura, decepção não me surpreendia mais, tinha virado parte da rotina. Entrar na faculdade parecia algo financeiramente impossível. Meu pai já tinha deixado claro onde os recursos da família estavam sendo direcionados. Os sonhos esportivos do Michael continuavam sendo prioridade. Os meus eram vistos como algo secundário, quase opcional. Uma noite, eu estava na mesa da cozinha preenchendo formulários de bolsas de estudo. Havia pilhas de papel por todos os lados, redações, formulários financeiros, cartas de recomendação. Meu pai passou por ali, deu uma olhada rápida e perguntou: "O que é isso?" Quando viu, comentou com um leve aceno de cabeça: "Provavelmente sua única chance." Não foi dito com crueldade, nem com incentivo. Foi só um fato, seco, direto, do tipo que fica na cabeça da gente por muito tempo. Por um momento, eu quase desisti. Quase. Mas então eu lembrei da carta da minha mãe e continuei escrevendo. Todas as noites depois do trabalho, todos os fins de semana, qualquer momento livre, eu me inscrevia em tudo que aparecia: bolsas acadêmicas, programas de liderança, auxílios comunitários, oportunidades que eu nem sabia que existiam. Meses depois, as respostas começaram a chegar. Uma aprovação, depois outra, depois mais uma. No fim, consegui apoio financeiro suficiente para entrar na faculdade. Não porque alguém me entregou uma oportunidade pronta, mas porque eu fui atrás de todas que existiam. A faculdade não foi fácil. Enquanto a maioria dos alunos passava os fins de semana socializando, eu trabalhava. Fazia plantões como garçonete, dava aulas particulares, ajudava em mercado, qualquer coisa que ajudasse a pagar as contas. Aprendi a esticar cada centavo, a sobreviver aos tropeços e, principalmente, a continuar mesmo quando ninguém estava aplaudindo. Estranhamente, foi isso que virou minha vantagem. Muita gente aprende a se esforçar quando tem alguém acreditando nela. Eu aprendi a me esforçar mesmo quando não tinha ninguém. E isso muda uma pessoa. Ensina resistência, disciplina, autonomia. Mas, acima de tudo, te faz entender que validação externa não é confiável. Em alguns dias ela existe, em outros não. Em qualquer cenário, o trabalho precisa continuar. No segundo ano da faculdade, o Michael sofreu uma lesão séria no ombro. Os sonhos dele no beisebol começaram a escorregar pelos dedos. Pela primeira vez, eu vi algo diferente no meu pai. Não era raiva. Era medo. Medo não por mim, mas pelo Michael.
O futuro que ele tinha imaginado para o filho dele tinha começado a desmoronar de repente. Meu pai ficou inquieto, irritado, nervoso. Foram anos investindo emocionalmente em uma única ideia de futuro, e agora essa ideia estava se quebrando na frente dele. Enquanto isso, eu, em silêncio, estava construindo algo que ninguém tinha planejado. Ninguém, exceto a minha mãe. Um dia, mexendo em fotos antigas da família, encontrei uma imagem dela sentada na varanda de casa. Ela sorria, segurando uma xícara de café, olhando direto para a câmera. Não sei explicar exatamente porquê, mas eu me sentei ali e fiquei encarando aquela foto por quase uma hora. Eu imaginava o que ela diria se pudesse me ver naquele momento, estudando, trabalhando, insistindo, tentando mais uma vez, mesmo cansada, mesmo sem apoio. Acho que ela ficaria orgulhosa. Não por alguma conquista específica, mas simplesmente por eu não ter parado. Essa ideia me acompanhou nos anos mais difíceis. Quando finalmente terminei a faculdade, eu já carregava uma confiança silenciosa. Não era arrogância, não era vontade de vingança. Era algo mais sólido, a certeza de que meu valor não dependia da aprovação de ninguém. Nem do meu pai, nem da sociedade, nem de ninguém. E essa percepção mudou tudo, porque pouco depois da formatura surgiu uma oportunidade que acabaria mudando completamente o rumo da minha vida. Uma oportunidade que me levaria até Washington. Uma oportunidade que meu pai nunca imaginou. Tudo começou com 4 palavras simples: recrutamento da Marinha dos Estados Unidos. Na primeira vez que entrei em um escritório de recrutamento da Marinha, eu não estava procurando aventura. Eu estava procurando um futuro. O lugar era pequeno, dentro de uma galeria comercial, entre um serviço de impostos e uma lanchonete de sanduíches. Não havia nada de cinematográfico ali. Só algumas mesas, cartazes na parede e um recruta que me fez uma pergunta direta: o que você espera conquistar? Ninguém nunca tinha me perguntado aquilo antes. Não de verdade. Não como se minha resposta importasse. Eu pensei por um instante e respondi: quero conquistar algo que ninguém possa tirar de mim. Ele assentiu devagar. É um bom motivo, ele respondeu. Meses depois, eu levantei a mão direita e fiz o juramento. Meu pai não foi. Não era que ele fosse contra, ele só não demonstrou interesse. O Michael apareceu porque, por acaso, estava livre naquele dia. Mais tarde, naquela noite, meu pai me ligou. Toma cuidado. Foi só isso. A conversa inteira. Enquanto isso, eu estava sozinha no meu apartamento, olhando para um pequeno broche da Marinha que tinham me entregado. Por um instante, pensei na minha mãe. Ela teria entendido o peso daquele símbolo, não o uniforme em si, mas o que aquilo significava, a chance de construir uma vida do meu jeito. O treinamento foi mais duro do que qualquer coisa que eu já tinha vivido. Não só fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente. A Marinha não se importa de onde você veio. Não quer saber das suas desculpas, nem da sua história. Ela exige entrega total, todos os dias. E, de forma estranha, eu gostei disso. Pela primeira vez na vida, tudo era claro: trabalhar duro, aprender, evoluir, conquistar respeito. Ninguém perguntava se eu era filha de alguém. Ninguém me comparava com o Michael. Ninguém ligava. Os resultados falavam sozinhos. E isso, de certa forma, era libertador. Claro que nem todo mundo me recebeu bem. Alguns olhavam para uma mulher jovem e já assumiam que eu não ia aguentar. Outros achavam que eu não tinha perfil de liderança. Eu aprendi rápido que discutir quase nunca muda a opinião de ninguém. O que muda é desempenho. Então eu parei de tentar convencer qualquer um. Em vez disso, comecei a focar em ser excelente. Quando outros relaxavam, eu estudava. Quando outros reclamavam, eu me preparava. Quando outros duvidavam de mim, eu trabalhava. Aos poucos, as coisas começaram a mudar. As pessoas que antes me subestimavam passaram a pedir ajuda. Os superiores que mal me notavam começaram a prestar atenção. E as oportunidades começaram a aparecer. Minha primeira promoção foi algo marcante. Não pelo cargo em si, mas porque eu sabia exatamente o que ela representava. Cada madrugada sem dormir, cada sacrifício, cada momento difícil tinha valido a pena. Eu liguei para o meu pai para contar a notícia.
Depois que terminei de falar, ficou um silêncio longo do outro lado da linha. Que bom, ele disse. As mesmas palavras que ele tinha usado anos atrás quando eu levei aquela prova de ortografia para casa. Por um segundo, eu quase ri. Algumas coisas realmente não mudam. Conversamos mais um minuto e desligamos. Depois disso, eu fiquei sentada no meu apartamento em silêncio, não com raiva, só consciente. Consciente de que eu ainda esperava algo que ele nunca soube dar: reconhecimento, orgulho, aprovação. E quanto mais o tempo passava, mais eu entendia uma coisa simples: pais também são só pessoas. Eles carregam as próprias limitações, os próprios pontos cegos, as próprias histórias inacabadas. Entender isso não apagou a dor, mas me ajudou a parar de esperar milagres. Enquanto isso, a vida do Michael ficava cada vez mais complicada. Depois que a carreira no beisebol terminou, ele passou a saltar de oportunidade em oportunidade. Uma ideia de negócio depois da outra, um plano após o outro, cada um prometendo sucesso, quase todos terminando em frustração. Meu pai continuava ajudando, financeiramente, emocionalmente, na prática. Às vezes eu me perguntava como teria sido minha vida se eu tivesse recebido nem que fosse metade desse apoio. Mas eu parava esse pensamento ali mesmo. Comparação é um hábito perigoso. Ela rouba a gratidão. E, naquela altura, eu já tinha motivos suficientes para ser grata. Minha carreira continuava avançando. Eu servi sob líderes que me ensinaram lições valiosas. Alguns eram exigentes, outros inspiradores, alguns eram os dois ao mesmo tempo. Mas os melhores tinham algo em comum: eles enxergavam pessoas, não cargos, não patentes, não históricos, pessoas. Eu tentei aprender com eles. Os anos seguiram. Missões vieram e foram. Eu me mudei várias vezes pelo país, fiz amizades que ficaram para a vida toda e perdi outras pelo caminho. Vivi vitórias e derrotas como qualquer outra pessoa. Mas, com cada desafio, alguma coisa dentro de mim ficava mais forte: confiança. Não uma confiança barulhenta. Uma confiança silenciosa. Daquelas que só o tempo constrói. Daquelas que não dá para fingir. Uma missão em particular mudou tudo. Sem entrar em detalhes, nossa equipe foi acionada em uma resposta humanitária após um desastre natural devastador. Milhares de famílias precisavam de ajuda. Comunidades inteiras tinham sido destruídas. Durante semanas, trabalhamos sem parar, não porque alguém mandou, mas porque era necessário. Eu vi militares carregando idosos em segurança, entregando suprimentos, acalmando crianças assustadas, resolvendo problemas que pareciam impossíveis. Aquilo me lembrou porque eu gostava de servir. No seu melhor, liderança não é sobre autoridade. É sobre responsabilidade. Anos depois, essa missão acabou fazendo parte de um pacote de indicação enviado em meu nome. Na época, eu não fazia ideia. Eu estava apenas fazendo meu trabalho. O tempo continuou passando. Promoção após promoção, missão após missão. Em algum momento, eu parei de tentar provar que meu pai estava errado. E isso me surpreendeu. Durante anos, eu achei que sucesso seria vingança. Mas não foi. Sucesso acabou sendo liberdade. A liberdade de parar de carregar feridas antigas. A liberdade de finalmente ser quem eu era, sem precisar de aprovação de ninguém. Uma noite, depois de um dia particularmente longo, eu voltei para casa e encontrei um envelope grande na caixa de correio. O remetente era Washington, D.C. A primeira coisa que pensei foi que fosse algo rotineiro da Marinha. Papelada. Algum procedimento administrativo. Nada além disso. Eu quase deixei o envelope em cima da bancada da cozinha, sem abrir. Por algum motivo, parei. Fiz um café e me sentei. Só então abri. Dentro havia um convite oficial. No começo, achei que fosse engano. Li uma vez. Depois outra. E mais uma. Meu coração começou a acelerar de um jeito estranho. A carta informava que eu havia sido selecionada para uma honraria nacional de prestígio, reconhecendo liderança militar e serviço público de destaque. A cerimônia aconteceria em Washington, na Casa Branca. Por alguns minutos, eu só fiquei olhando para o papel, sem reagir. Então meu olhar foi até a foto emoldurada da minha mãe,
aquela antiga, dela sentada na varanda de casa. Eu sorri, e pela primeira vez em muito tempo, deixei escapar um sussurro que eu gostaria que ela pudesse ouvir. Mãe, eles finalmente notaram. Fiquei ali por um bom tempo, encarando o convite. O café na mesa esfriou. Lá fora o sol já começava a se pôr, mas eu quase não percebia. Minha atenção voltava sempre para as mesmas palavras, Casa Branca. Tudo aquilo parecia irreal. Não porque eu duvidasse da minha carreira, naquele ponto, eu já tinha conquistado muito mais do que a versão de 17 anos de mim jamais imaginaria. Mas a Casa Branca ainda parecia algo distante, quase pertencente a outro mundo. Lugar de história, de notícias, de discursos presidenciais, não de alguém como eu. Não de uma garota de uma cidade pequena da Virgínia. Não de uma filha que passou metade da vida tentando ser vista. No fim, eu ri de mim mesma. Depois li a carta de novo, com mais calma. O reconhecimento não era por uma única missão ou um único feito. Era pelo conjunto de anos de liderança, serviço e impacto na comunidade. Em algum momento, enquanto eu simplesmente seguia em frente, alguém estava prestando atenção, mesmo quando eu não percebia. E isso me tocou mais do que o convite em si. No dia seguinte, liguei para o número que estava na carta. A mulher que atendeu foi educada, profissional. Depois de confirmar alguns dados, ela me disse que estava tudo correto. Não havia erro, nem engano. Eu realmente era esperada em Washington. A cerimônia era real. Depois da ligação, fiquei um tempo em silêncio. Então peguei o celular e liguei para o meu pai. Por um instante, pensei em não contar. Não por raiva, nem por vingança, só porque a gente já não tinha muita proximidade. Mas alguma coisa dentro de mim disse que eu devia. Ele atendeu no terceiro toque. Oi, pai, eu recebi um convite de Washington. Washington? Sim. Houve uma pausa. Que tipo de convite? Ele perguntou. Eu expliquei. Sem drama, só os fatos. Conforme eu ia falando, o tom dele mudou. A Casa Branca. Isso. Houve outra pausa. Depois outra. Pela primeira vez em anos, ele pareceu realmente impressionado. Bom, isso é algo grande. Eu sorri de leve. Não era exatamente entusiasmo, mas já era alguma coisa. Nos dias seguintes, ele começou a ligar mais do que o normal. Isso, por si só, já era estranho. Até que veio a pergunta que eu devia ter previsto. Vai ter como familiares irem nessas coisas? Eu ri. Às vezes. E teria espaço para mim? Ali estava. O mesmo homem que mal perguntava sobre minhas promoções agora queria detalhes de tudo. Uma ponta de ressentimento até surgiu, mas sumiu rápido. Eu mesma me surpreendi quando respondi que sim. No fim, aquilo não era mais sobre provar nada. Pelo menos não do jeito que foi um dia. Poucos dias depois, ele voltou a ligar. Eu recebi o convite também. Dava para ouvir a empolgação na voz dele. Por um instante, me senti como se tivesse voltado a ser criança, não porque ele estivesse orgulhoso de mim, mas porque ele estava empolgado com o evento. E isso é diferente. Mesmo assim, deixei pra lá. A vida fica mais leve quando você para de exigir perfeição de pessoas imperfeitas. Uma semana antes da viagem, dirigi até a Virgínia para visitá-lo. A velha casa da família parecia menor do que na minha memória. Engraçado como isso acontece, os lugares encolhem quando as lembranças crescem. Meu pai estava me esperando na varanda. Mais velho agora, o cabelo quase todo grisalho, os movimentos mais lentos. Pela primeira vez, eu realmente vi os sinais do tempo nele. Envelhecer tem um jeito estranho de colocar todo mundo no mesmo nível, até os pais. O Michael também estava lá. Sentamos na mesa da cozinha tomando café. A conversa, na maior parte do tempo, foi tranquila. Ele fazia perguntas sobre meu trabalho. Meu pai fazia perguntas sobre Washington. Principalmente sobre Washington. Como é exatamente essa cerimônia? Ele perguntou. Quem vai estar lá? Vai ter gente militar importante? Quanto mais ele falava, mais animado ficava. No fim do jantar, parecia mais envolvido do que eu. A ironia não passou despercebida.
Anos atrás, ele mal lembrava dos meus feitos. Agora estava praticamente organizando a viagem na cabeça. Naquela noite, eu dormi no meu antigo quarto. A maioria das coisas da infância já não estava mais lá, mas algumas ainda resistiam, entre elas, uma pequena caixa de madeira. Dentro dela, a carta da minha mãe. A original. Dobrado com cuidado, guardado como se o tempo não pudesse alcançar aquilo. Sentei na beirada da cama e li mais uma vez. O papel estava amarelado, mas as palavras ainda tinham força. Nunca deixe a opinião de outra pessoa virar o seu destino. Sorri e olhei ao redor do quarto. Aquele lugar tinha visto tantas frustrações, tantas lágrimas, tantas dúvidas. Mas também tinha visto persistência, crescimento, resistência. A garota que chorava ali dentro dificilmente acreditaria no caminho que a vida tomaria. A semana seguinte passou rápido. Logo estávamos embarcando para Washington. Meu pai parecia mais animado do que eu, como se estivesse indo para a realização de algo muito pessoal. No aeroporto, ele não escondia o orgulho ao contar para desconhecidos que iria a um evento na Casa Branca. Algumas pessoas até o parabenizavam, e ele aceitava tudo sem corrigir, como se aquilo fosse completamente natural. Eu percebi, mas não disse nada. Velhos hábitos têm essa teimosia de continuar vivos. Quando chegamos a Washington, a cidade estava impressionante. Prédios históricos, ruas arborizadas, monumentos surgindo contra o céu como se fizessem parte de outra época. Mesmo depois de tantos anos viajando, Washington ainda tinha um peso especial. Naquela noite, fizemos check-in no hotel. O saguão estava cheio de pessoas indo para diferentes eventos oficiais e militares. Meu pai passou boa parte do tempo conversando com outros hóspedes. Sempre que alguém perguntava o motivo da visita, ele respondia com orgulho: a Casa Branca. Às vezes mencionava meu nome. Às vezes nem isso. Eu me peguei achando aquilo quase engraçado. Não com raiva, mas com uma certa ironia silenciosa. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer. Anos na Marinha tinham transformado isso em hábito. Fiquei na janela do hotel observando a cidade acordar aos poucos, carros nas ruas, pessoas indo trabalhar, turistas começando o dia, e, em algum lugar ali à frente, a Casa Branca já estava em movimento. Uma calma estranha tomou conta de mim. Não era ansiedade, nem euforia. Era algo mais simples, gratidão. O que viesse depois, de alguma forma, eu já tinha vencido. Não por causa de um reconhecimento, mas porque eu tinha me tornado exatamente a pessoa que minha mãe sempre acreditou que eu poderia ser. Algumas horas depois, nos arrumamos e saímos para a cerimônia. Meu pai ajustou a gravata com cuidado, conferiu o convite 2 vezes e guardou no bolso do paletó como se fosse algo valioso demais para soltar. Quando o carro se aproximou da área da Casa Branca, ele parecia quase eufórico. Eu não conseguia evitar um sorriso. Naquele momento, nenhum de nós imaginava, mas antes do dia terminar, tudo o que ele achava que sabia sobre mim ia mudar completamente. Os jardins da Casa Branca eram ainda mais impressionantes do que eu lembrava. Pontos de segurança, agentes uniformizados, estruturas históricas, tudo funcionava com uma precisão silenciosa. Quando o carro parou, meu pai ajeitou o paletó pela 3ª vez. Ele estava animado, orgulhoso, quase intimidado pela importância do lugar. E, de certa forma, eu entendia. Para alguém vindo de uma cidade pequena da Virgínia, aquilo parecia uma conquista única na vida. Entramos na fila de convidados, oficiais militares, autoridades, familiares, veteranos condecorados. O ambiente tinha uma mistura curiosa de respeito e expectativa. Meu pai parecia aproveitar cada segundo. Quando chegamos à área de credenciamento, ele puxou o convite VIP do bolso. As letras douradas brilhavam sob a luz. Ele levantou o papel como se fosse uma prova de status. Então olhou para mim. Um sorriso familiar apareceu no rosto dele. O mesmo de sempre, desde a infância. Você não foi convidada. Não foi um grito. Não precisava ser. O impacto veio de anos inteiros escondidos dentro daquela frase. Por um breve instante, a Emily de 17 anos voltou à tona. A garota com a prova perfeita de ortografia na mão. A garota esperando um reconhecimento que nunca vinha. Aquela que sempre parecia ficar em segundo plano.
Mas foi só um instante, porque eu já não era mais aquela pessoa. Eu não discuti. Não me defendi. Apenas entreguei meu convite à recepcionista. Ela sorriu de forma educada e escaneou o QR Code. O aparelho apitou. E então o sorriso dela sumiu. Ela olhou para a tela, depois para mim, depois para a tela de novo. A expressão mudou completamente. Ela congelou por um segundo e então virou-se rapidamente para um almirante da marinha que estava por perto. Senhor! Ele levantou o olhar. Ela chegou. Por um instante, ninguém se mexeu. E então tudo aconteceu ao mesmo tempo. O almirante veio na minha direção imediatamente. Vários oficiais o seguiram. A recepcionista deu um passo para o lado. As pessoas na fila começaram a virar o pescoço para entender o que estava acontecendo. Meu pai ficou parado, confuso. Eu conseguia ver no rosto dele a tentativa desesperada de entender a cena à frente. O almirante parou exatamente na minha frente. Um sorriso largo surgiu no rosto dele. Comandante Carter. Ele estendeu a mão. É uma honra finalmente conhecê-la. Eu apertei a mão dele. Obrigada, senhor. Ele fez um gesto em direção à entrada. Estávamos esperando por você. Aquelas palavras ficaram no ar por um segundo a mais do que deveriam. Estávamos esperando por você. Não o seu pai. Não um convidado importante. Não um político. Eu. De canto de olho, vi meu pai completamente imóvel. Talvez pela primeira vez na vida, ele não soubesse o que dizer. O almirante então se virou educadamente para ele. O senhor deve ser o pai da Emily. Meu pai assentiu, ainda tentando processar tudo. O almirante sorriu com respeito. O senhor deve ter muito orgulho dela. Meu pai abriu a boca, e fechou de novo. Nenhuma palavra saiu. A ironia não passou despercebida para mim. Durante décadas, ele teve dificuldade em demonstrar orgulho. Agora, um almirante estava fazendo isso por ele. Seguimos sendo conduzidos para dentro. Enquanto caminhávamos, vários oficiais e líderes militares me cumprimentavam pelo nome. Não porque eu era famosa, não porque eu tinha algum título especial, mas porque eles conheciam meu trabalho. Conheciam as missões, os programas de liderança, as operações humanitárias, os anos de serviço. A cada cumprimento, o rosto do meu pai ficava mais confuso, mais surpreso. Em um momento, ele se inclinou levemente na minha direção. Como essas pessoas te conhecem? Eu sorri de leve. A gente trabalhou junto. Ele assentiu devagar, como se tentasse encaixar uma vida inteira de informações que ele nunca tinha visto. Pouco depois, entramos no salão principal. O ambiente era impressionante. Bandeiras, insígnias militares, fileiras organizadas de assentos. Tudo carregava um peso histórico difícil de ignorar. Um cerimonialista se aproximou. Comandante Carter, por aqui, por favor. Ela me guiou para a parte da frente. Bem na frente. Não era área de convidados. Nem área de família. Era a sessão de honra. Meu pai parou de andar. O que é isso? Eu me virei para ele. Foi aqui que me pediram para sentar. Os olhos dele se arregalaram. Pela primeira vez naquele dia, a realidade começou a cair de verdade sobre ele. Eu não estava ali só para assistir à cerimônia. Eu era parte do motivo dela existir. Pouco depois, o programa começou. Autoridades de alto escalão subiram ao palco. Vieram os discursos, depois os reconhecimentos, depois as condecorações. Até que anunciaram meu nome. O salão inteiro explodiu em aplausos. Por um segundo, eu fiquei sentada. Não por surpresa, mas por ser demais para processar. Aquele aplauso não era por uma única conquista. Não era por um único dia. Era por anos inteiros. Anos de esforço, de sacrifício, de escolhas difíceis, de me tornar exatamente o que minha mãe sempre acreditou que eu poderia ser. Quando me levantei e caminhei até o palco, meu olhar acabou procurando a plateia, e encontrou meu pai. Ele não estava apenas aplaudindo por educação. Não estava fingindo. Ele parecia realmente emocionado. De verdade.
Eu nunca tinha visto aquele olhar antes. Pelo menos não dirigido a mim. A citação foi lida em voz alta: liderança, serviço, mentoria, impacto humanitário, envolvimento comunitário. Cada linha soava quase distante, como se falasse de outra pessoa. Mas não falava. Falava da garota que comprava o próprio material escolar. Da garota que estudava enquanto era subestimada. Da garota que carregava a carta da mãe nos anos mais difíceis da vida. Quando a entrega terminou, mais uma rodada de aplausos tomou o salão. Voltei ao meu lugar. O almirante se inclinou levemente na minha direção. Sua mãe teria orgulho. Aquilo atingiu mais forte do que qualquer outra coisa naquele dia. Mais forte do que o reconhecimento. Mais forte do que o aplauso. Mais forte até do que a própria homenagem. Porque ele estava certo. E, de repente, eu só consegui pensar em como queria que ela estivesse ali, sentada ao lado do meu pai, vendo tudo, sorrindo em silêncio, sabendo que sempre esteve certa. A cerimônia seguiu. Mas, para o meu pai, alguma coisa essencial já tinha mudado. A filha que ele um dia ignorou agora era impossível de ignorar. E, pela primeira vez na vida, ele estava finalmente vendo tudo com clareza. Quando tudo terminou, as pessoas começaram a se reunir em pequenos grupos pelo salão. Alguns trocavam cartões, outros tiravam fotos, outros apenas aproveitavam o momento. Eu passei quase uma hora cumprimentando e conversando com pessoas que eu respeitava, líderes militares, servidores públicos, veteranos, organizadores comunitários. As conversas eram importantes, mas meu olhar voltava o tempo todo para o meu pai. Ele estava mais ao fundo do salão, quieto, quase retraído. E isso, vindo dele, já dizia muita coisa. Meu pai nunca foi um homem quieto, principalmente perto de outras pessoas. Mas, naquele momento, ele parecia diferente. Como se estivesse preso em algum pensamento profundo, tentando reorganizar algo que tinha passado a vida inteira sem enxergar. Aos poucos, o salão foi esvaziando. Um a um, os convidados começaram a sair. Antes de ir embora, o almirante se aproximou mais uma vez. Foi uma honra reconhecer seu trabalho hoje, comandante. Obrigado, senhor. Apertei a mão dele. Antes de se afastar, ele olhou para o meu pai. O almirante sorriu com gentileza. O senhor criou uma filha extraordinária. Meu pai baixou os olhos. Por um instante, pareceu até constrangido. Depois que ele saiu, nós dois ficamos em silêncio. Parados ali, cercados por pessoas, por história, por movimento, e mesmo assim, de algum jeito, sozinhos dentro dos próprios pensamentos. Até que meu pai limpou a garganta. Eu não sabia. A voz dele estava menor do que o normal. Eu olhei para ele. Não sabia o quê? Ele soltou uma risada curta, sem humor. De nada disso. Durante anos, eu imaginei esse momento de um jeito completamente diferente. Imaginei o que diria se ele finalmente admitisse algo assim. Achei que sentiria raiva, talvez satisfação, talvez uma espécie de vitória. Mas o que veio foi outra coisa. Cansaço. Não físico. Emocional. Com o tempo, certas feridas deixam de cortar fundo. O que sobra é uma tristeza mais silenciosa. Eu sei, eu respondi, baixo. Aquilo pareceu atingir ele mais do que qualquer acusação poderia. Saímos do prédio juntos. Lá fora, o sol da tarde projetava sombras longas pelos jardins. O ar estava quente, calmo. Pessoas caminhavam devagar pelos caminhos, como se ninguém tivesse pressa de voltar para a realidade. Meu pai sugeriu uma caminhada antes de irmos para o hotel. Eu aceitei. Por alguns minutos, caminhamos sem falar nada. Até que ele parou perto de um banco. Eu te devo um pedido de desculpas. As palavras saíram meio travadas, como se ele nunca tivesse treinado aquilo na vida. Talvez nunca tivesse mesmo. Eu não respondi de imediato. Ele se sentou devagar, olhando para o chão. Quando você era pequena, eu achava que entendia como a vida funcionava. Fiquei em silêncio, ouvindo. Eu achava que eram os filhos homens que levavam o nome da família. Ele soltou uma risada amarga. Eu achava que eram eles que tinham que conquistar coisas grandes. O peso daquilo ficou entre nós.
Eu passei anos acreditando em coisas que não eram verdade. Pela primeira vez na vida, eu vi algo real no rosto dele. Não defesa. Não justificativa. Arrependimento. Daquele tipo que não conserta o passado. Ele passou a mão devagar pelas mãos, inquieto. Eu fiquei esperando Michael virar tudo o que eu imaginei, a voz dele falhou por um segundo. E enquanto eu fazia isso, eu não enxerguei quem você já era. Aquilo bateu mais forte do que eu esperava. Não porque fosse dramático, mas porque era verdadeiro. Por um instante, nenhum de nós falou nada. A bandeira próxima se movia com um vento leve. Ao longe, dava para ouvir o som distante da cidade continuando a viver, como sempre faz. Meu pai ficou olhando para frente. Eu lembro da sua prova de ortografia. Eu pisquei. Sinceramente, era a última coisa que eu esperava ouvir. Aquela da terceira série. Assenti devagar. Você lembra disso? Ele engoliu seco. Eu lembro da sua expressão. Por anos eu tinha vivido com a certeza de que aquilo tinha passado despercebido. Mas, aparentemente, não tinha. Essa constatação me pegou de surpresa. Eu sabia que te decepcionava, ele disse, olhando para baixo. Só nunca admiti. Eu não soube o que responder. Porque a verdade sempre foi mais complicada do que uma frase simples. Pais podem machucar filhos profundamente, às vezes de propósito, às vezes sem perceber. O resultado, no fim, dói do mesmo jeito. Mas o tempo ensina algo que ninguém gosta de ouvir: a maioria das pessoas não é vilã. São só humanos falhos, carregando ideias antigas, medos e erros que nunca foram resolvidos. Meu pai não era mau. Ele estava errado. E, às vezes, estar errado machuca tanto quanto qualquer outra coisa. Continuamos caminhando até chegarmos a uma área mais tranquila do jardim. Ele parou outra vez. Acho que sua mãe sabia. Eu olhei para ele. Sabia o quê? Que você era especial. Um sorriso leve escapou de mim. Ela sabia. Ele assentiu devagar. Eu devia ter ouvido ela. Por anos, minha mãe tentou mostrar isso a ele. Não com raiva, nem imposição, mas com paciência. Ela enxergava coisas que ele simplesmente não queria ver: potencial, força, persistência. Meu pai olhou para as árvores. Ela me falava isso o tempo todo. Eu sorri de leve. O quê? Que um dia eu ia entender do que aquela menina era capaz. A frase me atravessou de um jeito estranho. Porque soava exatamente como ela. Eu quase conseguia ouvir a voz dela ali. Por alguns minutos, ninguém falou nada. Mas o silêncio não era pesado. Era necessário. Como se algo antigo estivesse sendo reconstruído, peça por peça. Até que meu pai virou para mim. Os olhos dele estavam marejados. Eu não posso recuperar aqueles anos. Ele respirou fundo. Eu não posso mudar o jeito que te tratei. Não, eu respondi baixo. Ele assentiu, triste. Mas, a gente pode seguir em frente? Fiquei olhando para ele por um tempo. O homem que me decepcionou. O homem que me feriu. E, agora, o homem tentando. E então algo ficou claro. Perdão não é fingir que o passado não existiu. É não deixar que ele controle o que vem depois. Pensei na minha mãe. No que ela diria. No que ela gostaria que eu fizesse. E então eu sorri. Pequeno, mas verdadeiro. Pode, pai. Os ombros dele relaxaram na hora. Pela primeira vez naquele dia, ele parecia realmente aliviado. A gente não sabia exatamente como seria o futuro. Mas, pela primeira vez, estava caminhando em direção a ele junto. O voo de volta foi completamente diferente do voo de ida. Na ida, meu pai falou quase o tempo todo sobre a Casa Branca, os convidados, a cerimônia, o prestígio. No caminho de volta, ele passou boa parte do voo falando sobre a minha mãe. E, curiosamente, eu não me incomodei. Pelo contrário, aquilo parecia até bem-vindo. Durante anos, qualquer menção a ela vinha carregada de uma tristeza silenciosa. Agora era diferente.
Soava mais leve, quase como abrir uma janela num cômodo fechado por tempo demais. Em um momento do voo, meu pai ficou olhando pela janela e sorriu sozinho. Quer saber do que eu mais lembro dela? Do quê? Do jeito que ela te olhava. Eu soltei uma risada baixa. Como assim? Ele balançou a cabeça, como se tentasse encontrar as palavras certas. Ela te olhava como se já soubesse. Soube o quê? Tudo. Ficamos alguns segundos em silêncio. Então ele completou, mais baixo ainda. Ela via coisas que o resto da gente não via. Provavelmente foi a coisa mais honesta que ele já disse sobre a minha mãe. Depois que pousamos, a vida aos poucos voltou ao normal. Pelo menos na superfície. Eu voltei ao trabalho. Ele voltou para casa. O Michael voltou para a rotina dele, com a família dele. Mas alguma coisa tinha mudado. Não de uma vez. Não de forma dramática. Relações reais não funcionam assim. Foi aos poucos. Uma ligação aqui. Uma visita ali. Uma conversa que antes simplesmente não aconteceria. Pela primeira vez na vida, meu pai começou a me fazer perguntas. Não por obrigação, mas por interesse real. Nas primeiras vezes, era estranho. Quase desconfortável. Eu não estava acostumada com aquilo. E, sinceramente, ele também não. Mas a gente continuou tentando. Meses depois, numa tarde qualquer, ele me ligou de surpresa. Você está livre esse fim de semana? Eu acho que sim. Estava pensando, você gostaria de visitar o túmulo da sua mãe? Fiquei em silêncio por um instante. Sim. Eu gostaria. O sábado chegou claro, com o céu limpo. O cemitério ficava numa colina suave fora da cidade. Um lugar calmo, simples, onde o tempo parecia desacelerar. Eu e meu pai caminhamos juntos, carregando um pequeno buquê de flores brancas, do mesmo tipo que minha mãe plantava todo ano na varanda de casa. À medida que nos aproximávamos, aquela dor conhecida voltou, mas de um jeito diferente. Menos aguda. Mais distante. Algumas perdas nunca desaparecem de verdade. A gente só aprende a carregá-las. Ficamos em silêncio por alguns instantes. O vento passava leve entre as árvores. Pássaros cantavam ao longe. O mundo continuava exatamente como sempre continuou. Meu pai enfiou a mão no bolso do paletó. Tirou dali um papel cuidadosamente dobrado. Eu reconheci na hora, o programa oficial da cerimônia na Casa Branca. O mesmo que ele tinha guardado desde aquele dia. Sem dizer nada, ele colocou o papel com cuidado ao lado das flores. Depois olhou para a lápide. A voz dele saiu baixa, instável. Você estava certa. As palavras ficaram no ar. Simples. Diretas. Tarde demais, e ao mesmo tempo necessárias. Ele engoliu seco. Eu devia ter te ouvido. Por um instante, eu achei que ele fosse chorar. E, de algum jeito, uma parte de mim quase acompanhou. Não por causa da Casa Branca. Não pelo reconhecimento. Porque, afinal de contas, depois de tantos anos, ele finalmente entendeu o que minha mãe sabia desde o começo. Potencial não pertence a filhos ou filhas. Pertence a pessoas. E toda criança merece ser vista. Meu pai ficou ali em silêncio por um bom tempo. Mais do que eu esperava. Por fim, ele me olhou. Eu desperdicei muitos anos. Eu assenti. Talvez. Ele deu um sorriso triste. Eu desperdicei. E então ele disse algo que me pegou de surpresa. Mas eu sou grato pelos anos que ainda temos. Aquilo valeu mais do que qualquer pedido de desculpas. Porque não estava preso ao passado. Estava olhando para frente. E é ali que a cura começa. Não no arrependimento, mas na escolha. A escolha de fazer melhor. De amar melhor. De enxergar as pessoas como elas são, e não como a gente imagina que deveriam ser. No ano seguinte, nossa relação continuou melhorando. Não de forma perfeita. Nenhuma família é. Ainda havia discordâncias, ainda havia conversas difíceis.
Mas agora existia algo diferente: honestidade, respeito, esforço, coisas que realmente importam. Uma noite, depois de um jantar em família, meu pai me chamou de lado. As crianças brincavam no quintal. O Michael ajudava a arrumar a cozinha. Pela primeira vez, ninguém estava competindo por atenção. Ninguém estava sendo comparado. Era só convivência. Ele olhou ao redor e sorriu. Quer saber de uma coisa? O quê? Eu costumava achar que sucesso era troféu. Eu ri. Percebi isso. Ele riu também, mas logo depois o olhar dele ficou mais calmo. Eu estava errado. Ele me olhou diretamente. Sucesso é isso aqui. Família. Conexão. Paz. Foi uma das poucas vezes em que vi nele uma sensação real de paz. E, pela primeira vez, eu entendi algo importante. A cerimônia na Casa Branca nunca tinha sido a verdadeira vitória. O prêmio não era a vitória. O reconhecimento não era a vitória. A verdadeira vitória tinha sido outra coisa. Tornar-me quem eu precisava ser sem me amargar no caminho. Provar que a fé da minha mãe não tinha sido em vão. E encontrar dentro de mim espaço suficiente para perdoar. Anos atrás, eu achava que o sucesso finalmente faria meu pai me enxergar. O que eu descobri, na verdade, é que sucesso não muda quem você é. Isso mostra quem você se tornou de verdade. E, por causa do amor da minha mãe, eu me tornei alguém maior do que a minha dor. Maior do que as decepções antigas. Alguém capaz de construir pontes onde antes só existiam muros. Se você está ouvindo essa história agora, talvez já tenha sentido o que é ser ignorado. Talvez já tenha carregado feridas antigas causadas por um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, ou simplesmente pela vida. Se for esse o caso, eu quero te deixar uma ideia simples. Nunca deixe a opinião de outra pessoa virar o seu destino. As pessoas que te subestimam não têm o direito de te definir. E, às vezes, a maior forma de vingança não é provar que alguém estava errado. É construir uma vida bonita mesmo assim. Se essa história tocou você de alguma forma, pense por um momento em alguém que acreditou em você quando ninguém mais acreditava. Guarde essa lembrança. Leve essa voz com você. E se você quiser ouvir mais histórias sobre superação, perdão e segundas chances, você é bem-vindo para voltar. Porque, às vezes, as pessoas que mudam a nossa vida já se foram muito antes da gente entender o que elas realmente deixaram. Meu pai viu minha conquista na Casa Branca. Mas minha mãe já tinha visto isso muito antes de qualquer um.